Olá, espero que esteja bem. Este é o Matabo SXE 450 TurboTech, uma lixadeira roto-orbital de 150 mm, 6 polegadas. Comprei este recentemente para ver se ainda vale a pena em 2025. Já analisei lixadeiras antes, incluindo várias Merca, Deiros e cópias orientais. Preciso ser honesto, me surpreendi com o aumento de preço desses modelos. A versão da Sealy desse modelo especial da Banggood agora está custando mais de algumas centenas de libras. E fui lembrado, nos fóruns de oficinas de 10 minutos, sobre essa lixadeira Matabo, de muito tempo atrás. Tive a versão antiga, a 450 Duo, no início dos anos 2000, quando comecei, pois era a lixadeira intermediária referência na época. Quase 20 anos depois, ela continua disponível em versão diferente, mas ainda vale a pena. Diante da concorrência? Bem, ela tem um truque na manga, que eu acho que a torna única. Antes disso, vamos voltar, abrir a caixa e ver o que há dentro. Paguei cerca de 135 libras pela versão de 240 volts, também disponível em 110 volts. E não tem muita coisa na caixa. Vem a lixadeira e uma alça frontal removível, útil para alcançar cantos apertados sem ela encaixada. Tem um manual de instruções e uma bolsa para pó, e é basicamente isso. Não vou detalhar as especificações, deixo um link na descrição, mas resumindo, é uma lixadeira robusta de 350 watts que pesa um pouco menos de 3 quilos, ou pouco mais de 6 libras. Isso é o dobro do peso, 3 libras a mais que a Lasers Festival ETSEC, mas bem menos no preço. A base de velcro de 150 mm ou 6 polegadas é substituível, mas, até onde sei, não pode ser trocada pela base menor de 125 mm ou 5 polegadas. A Matabo também oferece a lixadeira SXE 425 de 5 polegadas, caso prefira um modelo menor. Pode ser essa que você deve considerar. Embora essa lixadeira não seja idêntica a esta aqui, então certifique-se de pesquisar sobre ela por conta própria. A lixadeira possui um dial de velocidade variável na frente e um botão turbo, que aparentemente ignora o dial e aumenta a velocidade máxima, tornando-a mais agressiva. E o principal, a lixadeira tem cabo de energia de 4 metros, o que me deixa muito feliz. Como disse, há uma bolsa coletora de pó e um bocal de extração redondo de metal, simples e universal, compatível com todas as mangueiras comuns. É bom ver uma ferramenta elétrica ainda fabricada na União Europeia, especificamente na Hungria, e não toda terceirizada para o Extremo Oriente. Isso é uma lixadeira roto-orbital. Já fiz vídeos antes mostrando as diferenças entre os tipos de lixadeira. Em resumo, a lixadeira orbital comum se move em padrão e órbita previsíveis. Já a roto-orbital, a base, pode se mover livremente, então ela se move pela órbita de uma forma mais aleatória, o que ajuda a evitar padrões de riscos repetidos ou marcas em espiral na peça de trabalho. Lixadeiras roto-orbitais são ideais para remover tinta e preparar superfícies para acabamento fino, e a quantidade de movimento que existe na base é chamada de curso ou órbita. Normalmente, uma órbita menor gera acabamento mais fino, enquanto órbitas maiores resultam em acabamento mais grosso. Assim, a lixadeira mais agressiva é ideal para trabalhos brutos. A maioria das lixadeiras roto-orbitais de acabamento tem curso de 2 a 3 mm, enquanto as mais agressivas geralmente têm 5 mm. Algumas ferramentas especializadas atingem 7 mm ou mais. Agora, é aqui que a Matabo fica realmente interessante e, até onde eu sei, única, porque esta lixadeira é de órbita dupla. Então, ela tem tanto um movimento de acabamento fino, de 28 mm, quanto um movimento muito mais agressivo, de 62 mm, tudo na mesma lixadeira. Agora, esse é um truque muito bom para qualquer lixadeira, mas especialmente para uma desse preço. E a maioria das empresas iria querer que você comprasse 2 lixadeiras separadas, independente do preço, para ter esse mesmo tipo de flexibilidade. Quero deixar claro, aqui são só 2 tamanhos de órbita aleatória na mesma lixadeira, diferente da Festool Rotex, que oferece
uma opção com engrenagem e outra com órbita aleatória. Isso é algo diferente, já comentei sobre isso em outros vídeos que deixarei linkados abaixo. Como obter essas duas órbitas diferentes? Infelizmente, é aqui que a usabilidade começa a falhar um pouco, porque não é tão simples quanto apertar um botão como você faz para ativar o turbo, ou puxar e girar a alavanca como você fazia no Rotex original da Metabo. Você precisa pressionar um botão na lateral da máquina e girar a base até ouvir um clique. E então você precisa girar a base mais 180 graus ainda com o botão pressionado. E então você sabe que está na órbita em que não estava antes e pode soltar o botão. Não há indicação visual de onde você está na ferramenta. E se você não tem experiência para saber ou sentir a diferença entre as duas órbitas, isso pode ser um pouco confuso para alguns, especialmente para novos usuários. Achei um pouco complicado quando tive o meu, principalmente depois que o adesivo mostrando o processo na lateral se desgastou. Com prática e perseverança, você aprende facilmente. O clique inicial é distinto, mas o final dos 180 graus é menos perceptível. Mas há uma sensação de algo como uma esfera se encaixando ali. Pequenos furos na lateral da base de apoio também indicam visualmente o quanto você já girou. No uso, a lixadeira faz exatamente o que promete. A órbita maior é ótima para transformar madeira bruta em algo mais apresentável. A órbita menor garante acabamento fino, pronto para uma camada de cera ou óleo, ou apenas para lixar entre as demãos de tinta. É basicamente um mais de 20 anos, então ela é um pouco alta em comparação com as lixadeiras atuais. Só tive problema com isso ao restaurar o piso da cozinha, pois não cabia sob os armários. É preciso ter cuidado ao trabalhar nas bordas, pois podem ser instáveis. Sempre recomendo ter uma lixadeira roto-orbital e uma orbital pequena ou de palma, pois juntas atendem a muitas necessidades. Até agora, tudo certo. Você pode se perguntar, se a órbita dupla é tão boa, por que todos os fabricantes de lixadeiras não a usam? Bem, isso provavelmente se resume ao simples comércio. Se a empresa pode vender duas lixadeiras separadas, isso é melhor para eles comercialmente. Isso ocorre, em parte, porque poucas lixadeiras oferecem acionamento por engrenagem como a Rotex da Festo ou a da Mikita. E isso é simplesmente porque o próprio design é um equilíbrio entre a funcionalidade que você obtém e o peso que isso adiciona à ferramenta. Às vezes, um pouco de peso não é problema, pois marceneiros normalmente lixam na horizontal, em superfícies planas. Nesse caso, um pouco de peso extra não faz mal. Isso faz com que a lixadeira fique menos instável e mais fácil de controlar de várias maneiras. Mas quando você começa a usar essa lixadeira na vertical, contra uma parede ou até mesmo acima da cabeça, como no teto, e essa história muda bem rápido. Como sempre, tudo depende do que você quer e de como espera usar a ferramenta. Oficina de 10 minutos além do membro Graham, que faz manutenção regular para uma rede de pubs e acha a Metabo uma máquina confiável. Ela aguenta o tranco de ser carregada de um lugar para o outro, enquanto ainda oferece tanto um lixamento agressivo quanto um acabamento fino. E tudo isso em uma só ferramenta. Sei que meu amigo do YouTube, Ollie Bradshaw, da Bradshaw Joias, usou a versão original dessa lixadeira. Aquela que eu tive, ele usou bastante e também fala muito bem dela. Talvez você tenha visto eu mencionar isso em um vídeo anterior. Estou montando um kit básico de ferramentas para meu filho que comprou uma casa e quer começar a fazer faça você mesmo e marcenaria. E ele tem alguns projetos em vista onde uma lixadeira maior como essa seria útil. Um desses projetos é restaurar um deck, onde uma lixadeira potente será útil. E ele também quer fazer algumas estantes embutidas, onde vai buscar um acabamento mais fino. Então, o movimento menor também será útil.
Então acho que essa é uma escolha muito boa para ele. Muito melhor do que uma lixadeira barata e simples de iniciante de loja de materiais de construção, mas ainda assim perfeitamente capaz. E se ele começar a precisar lixar os tetos, ele pode tanto ganhar um pouco de força, quanto encontrar outra opção para isso. Claro, desde que você consiga lidar com o peso, a altura e a maneira complicada de mudar o curso ou órbita. Pelo preço, ainda considero uma ótima escolha. Ou talvez, como eu, você só prefira um Sandler com alavanca, não borboleta. Bem, essa é uma opção sólida. Se você tem esse lixador, me conte aí embaixo o que acha dele. Meu filho fará o teste de longo prazo neste e nos outros itens do kit dele. Então, vou garantir que vocês fiquem atualizados sobre como tudo isso vai. Mas, por hoje, vou encerrar por aqui. Muito obrigado por dar uma olhada. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e até a próxima. Se cuida!